Olá, pessoal. Estou ao vivo para mais uma live. Hoje com a Alessandra Pérez, diretora do Colégio de Navegantes. Oi, Tati. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Dar uns minutinhos, né, para ela entrar. A Tati que está aqui é a coordenadora pedagógica do Colégio de Navegantes. Que legal. E vai ser um tema muito legal, esse da educação personalizada. É um tema muito diferente, pouca gente conhece, todo mundo conhece. É Montessori, é Waldorf, sei lá, construtivismo, sei lá, várias coisas. E a educação personalizada aí, oi Camila, tá aí em voga, né? Vamos, Sandra. Eu acho assim, sempre dá uma demoradinha para o pessoal entrar na live, Oi, né? Oi, Bela! Ale, tudo bom? Que bom, então, chegamos aí, né? Vamos lá, então, que ótimo! Vamos. Enquanto o pessoal não chega mais, né? Eu vou fazer uma introduçãozinha e daí a gente logo começa, tá bom? Tranquilo, como você quiser. Então, o que eu pensei, gente, com essa live? Que a educação é um tema tão importante. Muita gente fala, né? Os políticos sempre falam, né? Educação, vamos investir em educação, vai mudar o futuro do Brasil, a educação e tal. Mas será que toda educação é capaz de mudar o futuro do Brasil? Será que só o ensino de ciências, matemática, é isso que basta para formar uma pessoa? E é isso que vai mudar o Brasil? Então, esse tema da educação personalizada eu acho muito importante, porque é um método, né, é uma pedagogia, um método pedagógico que pouca gente conhece, mas que eu penso que é dos únicos, acho que é o único, né, que visa a formação integral de uma pessoa, que é o ser humano que a gente precisa no futuro do Brasil. Que não é um cientista, só aquele cientista, né? O cara das ciências exatas e tal, ou um médico, mas o cara tem que ser um bom médico, um ser humano completo, né? E por isso que eu convidei a Alessandra Pérez, que é diretora do Colégio Navegantes, que aqui em Londrina é a única escola vinculada à Solar, ou seja, que aplica esse método da educação personalizada. E a Alê vai falar um pouquinho para a gente. Alê, você quer já se apresentar, falar com suas próprias palavras? Ótimo! Ah, que delícia! Nossa, Bela, é uma iniciativa muito bacana essa tua. E eu estou muito contente porque, na verdade, é isso, né? Eu quero agradecer a Bela, que é mãe navegante antes de qualquer coisa. E é muito bacana que toda a estrutura da educação personalizada, né? Ela se fundamenta mesmo nesse relacionamento da família com a escola. Então, é um prazer muito grande estar aqui com você. Não só você como coach parental, mas principalmente como mãe navegante. E é isso, então eu sou Alessandra Pérez, atualmente diretora do Navegantes, já fui coordenadora pedagógica junto com a Unilda Brito, né? A Unilda, quando era diretora, e eu, coordenadora pedagógica, trouxemos a educação personalizada aqui para Londrina, apoiadas por uma associação mantenedora. Então, o Navegantes é um centro de educação infantil sem fins lucrativos. O que quer dizer isso, né? Sem fins lucrativos, porém, obviamente, a gente visa o lucro, por quê? Porque o lucro nosso todo, ele é reinvestido na própria escola, para fazer a escola maior, para fazer essa escola sair de uma educação infantil e ir para um lugar maior, como a gente tem hoje. E até quero convidar todos vocês, né, para conhecer a nossa nova sede na rua Manuel Joaquim Gregório, 99, lá no Jardim Bancários. Para quem conhece, aqui em Londrina, o antigo seminário do Colégio Marista, na frente do Vale do Rubi. Então, vem conhecer a gente, né? Os nossos pais navegantes que hoje estão entrando, agendem, né? Via agenda eletrônica. O pessoal de fora, que não é pai navegante, família navegante, liga para o Navegantes 3337-2266 e agenda uma visita com... Obviamente, a gente ainda está sob esse decreto, né? E a gente tem que se cuidar e tem que cuidar uns dos outros. Então, com todas as medidas de segurança
por isso a importância da ligação. Mas vem conhecer essa proposta que é exatamente o que você falou, Bela. É a família e a escola trabalhando em prol da mudança da sociedade. Né? Esse é o grande sonho de todo mundo que começa uma educação personalizada. É isso. Muito bom, Ale. Ó, eu não fui conhecer a escola, mas o Evandro, meu esposo, levou as crianças, né? Não deu para eu ir, mas eles adoraram, ficaram encantados. Eu vi as fotos, tá maravilhosa a nova sede de Navegantes, um super investimento. Então, você vê, né? É sem fins lucrativos, mas você precisa estar sempre reinvestindo na educação e também na formação dos professores. Então, porque a gente Sim. não quer o ensino sucateado, né? Não é porque é sem fins lucrativos que vai ficar uma coisa, né? Tem que estar top, porque é para formar pessoas top, né? E a gente sempre fala também, ouve dizer que a beleza entra pelos olhos e nos faz engrandecer, não é verdade, Ale? Então a É isso escola tem mesmo. que estar linda, como é o Navegantes, né? Olha, na verdade, até, Bela, olha que legal, né? A gente está com essa pandemia, ela é muito interessante. Eu estava falando agora com meu marido, antes de entrar aqui, né? Eu falei assim, olha, uma das coisas bacanas que essa pandemia trouxe foi essa oportunidade da gente estar fazendo isso que a gente está fazendo agora. O, essa conversa com pessoas, eu já vi que entrou aqui a Tobá de Florianópolis, né? Então quero mandar um beijo grande aí para o pessoal de Florianópolis. Nossos pais navegantes estão por aqui. Mães navegantes, que eu chamo, Carol, de sempre mães navegantes. Não existe ex-navegante, existe navegantes antigos, né? Então isso é maravilhoso. E aí eu até... Ai, menina, me perdi no que eu estava falando agora. Da Da educação personalizada, pandemia, da que formação, mostrou. da pandemia, isso. E aí a possibilidade, você falava de tudo top, né? Então a ideia é essa. O ser humano é tão bonito isso, né? A gente está agora com a possibilidade de dar a formação para não só para as nossas professoras, para todo o nosso corpo docente e de manutenção e de administração, desde o pessoal da limpeza até a direção, dentro da filosofia, da antropologia. Então, a gente está com uma formação maravilhosa com a Alexia Favaretto, de Belo Horizonte. E a gente está falando exatamente isso, Belo. O nosso último encontro, o tema foi toda a plenitude que o ser humano é chamado a ser. Então, o exigir do ser humano não é uma coisa cruel, mas é justamente porque eu amo, eu vou querer extrair de você o melhor que você tem. Então é tão bonito. Então ela fazia todo esse estudo. E então, para vocês entenderem que a educação personalizada é exatamente isso, Bela. É o desenvolvimento da pessoa humana nas suas 5 dimensões. E eu não sei o quanto as pessoas aqui que estão nos assistindo, né, conhecem, ou de repente os nossos pais navegantes, que eu vi que tem vários aqui, lembram e podem até repetir comigo, né? A É bom dimensão. retomar, né, Ale? Vai, vamos lá, Bela, vamos Vai lá. lá. Então a dimensão Não, eu fala. sei decor, você que fala. Eu esqueço, fico nervosa, você fala. Então vamos lá. A dimensão física, a dimensão intelectiva, a dimensão social, a dimensão afetiva e a dimensão transcendental. Então é um projeto que ele contempla o ser humano enquanto pessoa nessas 5 dimensões que o fazem ser humano e que é tão bonito quando a gente vê que está dentro da BNCC hoje, né? Essa BNCC que foi totalmente reformulada e hoje ela contempla o conhecimento pessoal, o conhecimento do meio, da sociedade e justamente tudo isso é contemplado em cada uma. Parabéns, Carol. Aí, ó, física, intelectivo, social, afetivo e transcendental. É isso aí, marca aí, fixa no topo, ó. Vamos lembrar Ale, só disso para aí. falar, para quem não sabe, a BNCC é a Base Nacional Comum Do Curricular, é isso? currículo. Isso mesmo, né? E Tá. boa, Bela. Porque é isso, né? Às vezes, uma boa pergunta, lógico, toda uma escola, a escola ela tem que estar atenta ao currículo do país onde ela está, né? E pode ir além.
que é o nosso caso. Então, a gente vai além, né? Então, mas para falar um pouquinho sobre o além, depois eu acho que a gente vai caminhando aí para isso, mas eu quero, de repente, falar, eu não sei se isso está aí se você pensou nisso, as pessoas às vezes confundem um pouquinho. Ah, personalizado é individualizado? Quer dizer que vou Eu levar lá ia minha falar isso, filha. eu tinha anotado aqui. A pessoa acha que assim, é personalizado, então eu vou lá e falo assim, não, eu quero personalizar a educação para o meu filho. Ele vai aprender isso, aquilo ele não vai aprender, aquilo eu não quero. Então não é personalizado de persona, né? Muito bem. Isso mesmo, Então vai lá, exatamente. explica aí, Alê. Então é isso, ó. Persona. Então, porque assim, a educação personalizada começou há 50 anos atrás, na Espanha, com Vítor Garcia Oz e pais, né, interessados. Eles não estavam muito contentes com o modelo educativo vigente então. E o que o modelo educativo ali contemplava? Contemplava muito bem o físico e o intelectivo. E mais nada, né? Mas não. Então, esses pais e o Vítor Garcia Oz, eles falavam, não, mas peraí, uma criança, um estudante, não é só o físico e o intelectivo. Ele é uma pessoa. E aí é exatamente isso, Bela. E uma pessoa, ela tem essa dimensão física e intelectiva, mas os relacionamentos. O que faz uma pessoa ser pessoa? As marcas da pessoa. Então, agora a gente entra um pouquinho nesse tema que eu acho tão bacana, as marcas da pessoa humana, dentro da filosofia, tá? Então, a gente tem a intimidade. Então, o ser humano, ele tem um mundo dentro dele. Um mundo riquíssimo. Um mundo onde ele sente, aonde ele pensa, aonde ele estabelece relações e associações. Essa intimidade pertence a ele. A manifestação. Então, eu tenho um mundo aqui dentro de mim. E agora, Bela, eu estou manifestando para você e para todo mundo que está aí seguindo a gente, né? Esse mundo, isso tudo que eu penso, que eu sinto, que eu conheço, é uma marca da pessoa humana, tá? Veja, os bichinhos não fazem isso, né? Não. Depois, então a gente tem essa marca da pessoa humana da intimidade, essa marca da pessoa humana da manifestação e depois uma marca maravilhosa da pessoa humana que é o diálogo. E aí que eu falo que o ser humano é tão bonito, ele se completa no outro. Existe uma frase que é uma frase assim bastante é uma frase top da filosofia que fala que não existe o eu sem o tu. O que adiantaria eu aqui sem vocês aí ouvindo, daqui a pouco digitando alguma coisa? Então não existe o eu sem o tu. A terceira marca da pessoa humana. E a quarta marca maravilhosa, presente maravilhoso do Criador, a liberdade. Bela, eu posso querer oferecer alguma coisa para você, mas se você não quiser receber, fica incompleto essa oferta, entende? Então, você trabalhar tudo isso dentro de um contexto educativo com criança, a partir da mais tenra idade, é uma coisa assim maravilhosa, porque você está formando essa pessoa, você está trabalhando critério. E outra, a educação personalizada, ela não trabalha só a criança, pelo contrário, é a família. Então é muito legal, porque quando a educação personalizada, assim, né? Então, o que vinha primeiro na cabeça, né, dos pedagogos da educação personalizada, e de pessoas que inspiraram esses pedagogos? Porque o Vítor Garcia Oz era um cara fantástico. Ele era um mega profissional. E ele era muito humanista também. Então alguém falou para ele, por que você não junta essa tua capacidade profissional que você tem, essa tua inteligência,
e toda essa humanidade que você tem e faz alguma coisa pelas famílias. E aí ele começou a pensar, junto com outros pais, a educação personalizada, né? Então, você trabalhar isso com a criança. Então, o Vitor Garcia Oz falava pais, professores e crianças. Por quê? Se os pais estão bem formados, e os professores estão bem formados, a criança bebe de tudo isso. Né? Que é o exemplo, né, que a gente sabe, né? E não adianta, quer dizer, adianta, mas você regar tudo na criança, né? Um pouquinho vai ficar, mas se ela não vê isso em casa, com os pais e os professores dando o exemplo de toda essa grandiosidade, ela não vai, ela vai ter um pequeno aproveitamento, né, de tudo aquilo, né? Então não adiantaria, né? Então ele foi muito capaz, né? Muito profundo nos seus estudos, né? E é por isso que a dica muito legal também para os pais que estão, né, nos assistindo, e o que eu sempre falo, né? Tudo bem, o Navegantes é uma escola de educação personalizada, mas de repente tem várias outras, de outras linhas metodológicas. Vitor Garcia Oz nunca falava que educação personalizada era uma metodologia. Isso é muito legal. Ele falava, é um modo de ver a educação. E parabéns a Tobá Centro Educacional. Os pais são sempre os primeiros educadores. E porque os pais são sempre os primeiros educadores, cabe aos pais a escolha da escola que mais se casa com aquilo que eles desejam. Porque senão, Bela, quando você falou isso, né? Então, os pais e a escola. Então, é muito importante que exista um casamento, que você entenda, assim, que você escolha aquela escola que melhor representa os valores que você tem para a sua família. Porque senão a criança fica, coitada, já pensou piradinha, vê uma coisa na escola, vê outra em casa. Não é verdade? Duas linguagens, né? E já acontece isso no nosso dia a dia, né? Porque às vezes acontece a gente pisar na bola com o filho, fala uma coisa e de repente a gente escorrega, né? Tá fazendo outra e a gente vê como isso é impactante e eles absorvem mesmo. Então imagina, se você escolhe se você tem determinado estilo de vida, determinados valores que você escolheu ali para pautar a sua vida, seus filhos, e você coloca numa escola que não tem nada a ver, de repente não tem hierarquia, não tem, sei lá, né? Não educa a parte transcendente, a parte afetiva, né? Não vê isso como importante. O importante é só ser um número, passar no vestibular e falar inglês fluentemente, não é? Isso, acontece, e Bela, né? E bacana, de repente isso é ok. Se eu quero que meu filho só passe no vestibular e que ele saiba 10.000 línguas, beleza, eu vou atrás de uma escola que responda a isso. Aí é legal, entende? Mas o que eu falo é isso. Saibam, em primeiro lugar, pais, o que vocês querem para sua família. O que vocês querem. Na verdade, gente, o sentido da vida, ele pauta tudo. Cada pessoa tem que pensar, para que é que eu vim ao mundo? Qual que é a minha função? O que eu estou fazendo aqui? Escolha uma profissão. Por que eu escolhi? Né? Então, isso. E uma instituição também tem que pensar dessa forma, né? Qual que é o meu... Em que eu acredito? Quais são os valores, né? E isso. E, de repente, é isso que eu acho bonito. Que a gente dê muita opção. Cada caminhante siga o seu caminho. Eu amo essa frase. É uma frase de José Maria Escrivá que eu acho o máximo. Cada caminhante siga o seu caminho. Né? Mas, então... Não, o que eu ia falar, que no coach parental eu aprendi como é importante você elencar os seus valores e missão familiar e até de repente colocar um quadrinho em casa. E eu falei para as minhas meninas que eu dei o treinamento, né? Inclusive a Laís, ela fez, os filhos dela fizeram, super bonito. Conhece a Laís, também mãe navegante. Fez lá, nossa missão familiar, o aprimoramento contínuo, blá, 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 blá. Então, assim, porque é muito legal, porque isso realmente direciona a criança, né? Aí eu fiz que parece, mas a gente já vai voltar na pedagogia, ali no método educativo da educação personalizada. Mas desculpa o meu parênteses.
Me conta, Ale, como é que foi então que começou? Então ele teve essa ideia, ele fez, Isso, implementou isso, foi lá na Espanha. E como é que isso, veio para o isso. Brasil? Isso, e aí assim, né? Então começou lá na Espanha, 50 anos atrás. E o que é mais bacana é que eu tô lendo um livro lá dos começos, de quando começou a primeira escola de educação personalizada lá em Bilbao, né? E aí Uhum. depois, porque daí depois de Bilbao foi para Madrid. E aí em Madrid, o que que aconteceu? Em Madrid, abraçaram a causa e formaram então o Instituto de Ensino e Fomento. E aí o Instituto de Ensino e Fomento começou a se dedicar a estudar e a formar os professores e estruturar a educação personalizada, né? E aí o Instituto de Ensino e Fomento começou a dar assessoria para pessoas que tinham esse desejo de começar uma escola nesses moldes de educação personalizada, né? E aí, Uhum. aqui no Brasil, há mais de 25 anos atrás, eu acho que agora deve estar lá uns 27 anos atrás, que o Catamarã começou em São Paulo, né? E depois de Catamarã, outras escolas foram abrindo, até que em 2012, junto com o Navegantes, porque daí o que aconteceu? O Navegantes foi muito legal dela, porque o Navegantes, eu conhecia o modelo de educação personalizada, a Unilda conhecia o modelo de educação personalizada e alguns pais conheciam também. Aí, só que esses pais, um era médico, outro era. Peraí, deixa eu lembrar. Médico, engenheiro, o outro era advogado, ninguém da área de educação, tá? Aí eles falaram: ótimo, nós amamos educação personalizada, mas a gente não entende nada de educação personalizada. E a gente era amigo, e somos até hoje, né? Então, Alessandra e Onilda, que tal vocês ajudarem a gente a trazer educação personalizada para Londrina? 2000, isso antes de 2012, tá, Bela? Isso 2010. Aí eu falei, gente, que mega desafio, mas que máximo, porque na época eu tinha terminado uma, uma pós em orientação familiar. Porque eu trabalhei muitos anos com ensino de língua inglesa e trabalhei muitos anos com adolescente, amava adolescente. Aí eu comecei a ver que os meus adolescentes, alunos, não todos, mas alguns, tinham algumas dificuldades que minhas crianças em casa não tinham. Aí eu comecei a pensar que diferença era. Aí eu bati, né? Falei, meu, é o jeito que se cria. E eu até então estava estudando virtudes, estudando um monte de coisa, mas ainda não tinha estruturado tudo isso. Eu ainda trabalhava no cultural, e bom, enfim. Daí eu falei assim, gente, eu quero trabalhar com orientação familiar. Aí eu comecei a procurar, nossa, sério, porque eu falei assim, eu preciso ter um diploma, porque eu tinha o conhecimento, mas eu não tinha. Daí tá, eu falei, porque daí eu quero ajudar as famílias. Então, assim, daí fiz uma pós com a Universidade de La Sabana, em parceria com a Universidade de Ponta Grossa, em orientação familiar e tal. E aí, nesse meio, nesse embolo todo, esses amigos chegaram, vamos montar a escola? Eu falei, agora! Por quê? Porque é uma escola que foca na família. E eu ia poder trabalhar com a família. E era tudo que eu acreditava, no desenvolvimento da pessoa nas 5 dimensões, entendeu? Eu falei assim, ai, casou, super legal. E aí isso, e aí a gente vai dar estudar, viu, Bela? Porque É, daí, como eu imagina. estava lá na Espanha, né? E não tinha Solar ainda, Solar estava começando. O que é a Solar? Que maravilhosa Solar! Solar é uma instituição que começou também em 2012 e que congrega todas as escolas de educação personalizada do Brasil. E a Solar é fantástica porque ela faz a ponte. Então, imagina, todo o treinamento que a gente teve, primeira reunião em 2010, quando a gente decidiu começar o Navegantes, a gente chamou um homem lá da Espanha. Então, você imagina, vem um treinador da Espanha, fica aqui, com aquelas coisas loucas, né? E maravilhoso ele, maravilhoso, abriu, foi super legal. Mas com a Solar facilitou muito,
Porque aí a gente começou, a partir de 2012, a dar treinamento para as nossas professoras com pessoas da Espanha, com pessoas da Argentina, que daí tinha um vínculo, né, com fomento. E aí, assim, você hoje tem toda uma estrutura, o nosso material, por exemplo, o material que a gente usa lá, os baús, ele foi todo desenvolvido na Espanha e ele foi adaptado pela Solar. A gente brinca, tropicalizado aqui para o Brasil, que é um material que norteia, não é? Porque a vivência da criança é a essência da educação personalizada. Mas você precisa, a partir dos 2 anos, de um material pedagógico que dê um norte, né? Então a Solar vem para nos congregar, a Solar vem para facilitar as coisas para a gente, né? Para fazer esse meio de campo entre todas as escolas de educação personalizada do Brasil e a Espanha. Então, isso daí em 2012, abrimos as portas. E daí, então, a Solar, ela unifica, né? Em outras palavras, né? Só para deixar mais claro para quem às vezes não entendeu direito. A Solar, ela unifica tudo. É como se é um órgão consultivo, digamos assim, né? Vocês consultam com a Solar, eles dão as orientações e os treinamentos para as professoras para ver se está de acordo com a pedagogia realmente da educação personalizada. Então, uma pessoa também não vai abrir uma escola, quero educação personalizada. Eu peguei um pedaço aqui, mas essa parte eu vou, sei lá, Montessori. Então, isso não existe. Daí não é educação personalizada. A educação personalizada é aquela que realmente é aquela do Vitor Garcia Oz, e daí, então, é vinculada à Solar, né? Para ser séria, assim, para seguir realmente essa metodologia, ela tem que estar vinculada à Solar. É isso, né? Mesmo, isso mesmo. Inclusive, eles vêm 2 vezes por ano, tão bacana, e eles fazem reuniões com direção, com secretaria, com professor, assistem aula, para ver se está tudo dentro dos conformes e nos dão muitas ideias. E existem também, então, existem os colégios que eles são membros da Solar, e existem colégios que são associados à Solar. Isso é muito bonito. Então, existem 2 colégios no Brasil que eles recebem assessoria, mas eles não fazem parte da Solar. Mas se encantaram com o projeto, né, de educação, porque é encantador. Porque Imagina, Bela, você ajudar o teu filho a se descobrir como pessoa, você se descobrir como pessoa, porque o que eu falo, né? De repente eu tô vendo um monte de mães aqui nossas entrando, e algumas delas falam, meu Deus, mudou a minha vida, né? Assim, eu aprendi muito com o Navegantes, né? Eu aprendi enquanto pessoa. Então é isso, tá fantástico, né? Então, mas cada vez mais gente quer. Sim, e me diz uma coisa, então vamos falar um pouquinho das orientações metodológicas da educação personalizada para esmiuçar um pouquinho mais. A gente falou o protagonismo dos pais, você pode falar melhor o que significa isso, em que ponto que eles são protagonistas, né? Como legal. É que funciona? Isso, né? Então, em primeiro lugar, os pais, e alguém já tinha falado aí mesmo, né? Os pais são os primeiros educadores de seus filhos. Isso é indelegável. E isso é uma missão linda, maravilhosa. Porque é uma escolha sua, né? Ser pai, né? Então, que coisa maravilhosa. Você tem nas suas mãos um diamante bruto que precisa ali, né, ser lapidado. E você vai ser lapidado junto com ele. Porque como a gente aprende, né? Sendo pai, sendo mãe. Então, os pais protagonistas da educação dos seus filhos, os navegantes, então, a escola de educação personalizada, ela sempre vai querer os pais muito próximas dela. Paixão pela formação dela. Então, o que acontece? Além de tudo, o Navegantes tem essa paixão pela educação. Então, os pais protagonistas, muitas vezes, eles são maravilhosos. Eles têm uma intuição maravilhosa, porque todo pai e mãe confia na sua intuição, mãe, especialmente a mulher. Mas a gente precisa estudar para ser melhor. Não é verdade? Então, e a educação personalizada, ela prevê isso. Ela prevê cursos de formação para os pais, tá? Então, a gente tem, por exemplo, no Navegante e em qualquer escola de educação personalizada, você tem as formações coletivas, que são entre vários grupos, às vezes a escola inteira, se o assunto é um assunto que pertence, né, a todas as faixas, né, etárias.
Ou você vai ter um curso, uma reunião só para pais de berçário, ou só. Então, essas formações coletivas. Depois então você tem 4, pelo menos, por ano. Aí depois você tem 3, que são as preceptorias. E as preceptorias são formações individuais. E isso quer dizer o quê? Que a professora da criança, junto com a família, vai sentar. São autênticas sessões de assessoramento familiar. Você vai falar sobre a criança e vai ouvir a família em cada uma das 5 dimensões. E os pais vão ser estimulados a pensar em metas para os seus filhos. Porque a escola funciona aí como que provocadora, mas a ação ela tem que partir da família, do pai e da mãe. É o pai e a mãe que é o protagonista. Né? Às vezes eu vou apresentar a escola e aí, de repente, alguém me pergunta assim, né? Uma mãezinha, um pai, né? A criança 2 anos e meio. Ah, vocês ajudam no desfraude? Ou vocês fazem desfraude? Eu falo assim, a gente ajuda, mas isso tem que partir. Então, pequeno exemplo. Então, a gente vai fomentando nos pais. Algum pai chega para mim e fala assim, ah, então vocês têm berçário? E daí vocês dão banho na criança? Daí eu falo assim, você entende o que é um banho para uma criança? Olha, um banho é um momento em que você está mostrando para o seu filho, ó, dos 4 hábitos básicos, né, Bela? Você que é do IBF sabe. Então, a higiene, o momento do banho da criança é um momento precioso para você mostrar para a criança que você a ama. E aí, nesse momento, você vai despertando nos pais essa consciência que eles são os protagonistas da educação dos seus filhos. Entendeu? Isso é muito importante. Depois, a gente tem algo que é muito bacana, que é a aprendizagem no tempo oportuno. E isso é fantástico. Então, isso é neurociência, tá? Então, existem os períodos sensíveis para o aprendizado. O ser humano é maravilhoso. O ser humano é capaz de aprender até o fim da vida, tá? Então, é isso. E eu acho isso fantástico. E eu amo quando eu vejo uma pessoa, sei lá, de 70 anos. Ah, eu decidi fazer um curso na faculdade. Eu acho lindo, maravilhoso. Porque enquanto a gente está aprendendo, a gente está vivendo, né? Então, isso é fantástico. Porém, existem os períodos sensitivos. Do 0 aos 6 anos é o que a gente chama o período de ouro do desenvolvimento da criança. Tá? Então, o que acontece? As janelas de aprendizagem, várias janelas estão abertas e não só a nível intelectivo, mas também a nível social, a nível do que a gente chama das forças motrizes, da sementinha das virtudes, que a gente trabalha também na educação personalizada, porque a gente trabalha os hábitos. Que depois a gente tem um programa específico a partir dos 3 anos, que é o Vamos Crescendo, que vai trabalhando uma virtude por mês com a criança de forma bem concreta, tá? Mas então, esse período sensitivo riquíssimo, onde acontecem onde acontece o maior número de sinapses cerebrais, é uma coisa assim, é biológico. Ou as sinapses acontecem, ou num processo, se tiver estímulo, ou num processo natural, elas se perdem. E esse processo se chama poda, tá? Dentro da neurociência. Então, o que acontece? A ideia nossa, né, dentro da educação personalizada, é a gente trabalhar uma gama de estímulos no momento oportuno. Estímulos oportunos no momento oportuno. Então, o aprendizado acontece... Quando que o aprendizado acontece? Quando você tem maturidade neurológica e estímulo. Se você tiver maturidade neurológica e não tiver estímulo, é uma pena, porque o aprendizado não acontece. Então, por isso que a gente fala para as mãezinhas assim novas, né? A gente dá muita ideia para as nossas mães e aqui para quem estiver assistindo, né? Estimule a sua criança, o seu bebê, fale com ele, para. Me mata, Bela, às vezes, ver uma mãezinha amamentando e com o celular na mão.
olhando lá quem falou com ela. Não! Esse é o momento de você fazer a ligação. Você tem que olhar, o teu olho tem que olhar na tua criança. Você tem que fazer a conexão afetiva e a conexão intelectiva com a tua criança naquele momento. Você tem que mostrar para ela que ela existe. Você tem que fazer as sinapses cerebrais dela. Isso é estímulo oportuno, você entendeu? Então, isso é muito importante. Aí depois, ela vai crescendo. Aí ela chega numa fase, aquela fase que as mãezinhas às vezes falam, meu Deus, sabe quando abre a gaveta da cozinha, arranca todas as coisas de lá de dentro? É isso mesmo. Então, você aproveita esse período da criança para isso. E aí dá tampa de tupperware para ela, dá pote, dá colher de pau, colher de metal, e ela vai ouvir a batida do metal, que é diferente da batida da colher de pau. Esse tipo, estímulo auditivo, estímulo visual, estímulo tátil, tá? Isso é muito importante para a criança. Então, é essa aprendizagem no tempo oportuno. E depois você vai colocando as coisas e sempre fazendo a criança pensar. A educação personalizada é muito bacana, porque ela vai sempre fazendo a criança pensar sobre o aprendizado dela. Tá? Como assim? Então... Você pode dar um exemplo, assim, de uma frase? Em vez da professora falar assim, vamos desenhar aí, não sei, eu não sei. Você poderia pensar no exemplo? A gente trabalha muito, por exemplo, a resolução de problemas do dia a dia, tá? Então, por exemplo, a professora senta com a criança e aí ela vira e fala assim, eu saí de casa e estava sol. Eu fui para a escola. O tempo fechou e começou a chover e eu não tenho guarda-chuva. Como é que eu vou para minha casa sem ir molhar? Aí você ouve de tudo. Tá? Mas você está trabalhando com a criança exatamente essa lógica, esse resolver problemas. Depois, eu estou vendo que a Camila Gôngora está aqui, a nossa psicomotricista, a nossa professora de circuito neuromotor. Então, tem lá uma atividade dela que eu acho fantástica, que é dos elásticos. Aí a gente chama, né, a teia do Homem-Aranha, porque tudo é lúdico também, né? A gente sabe que essa fase a criança é toda lúdica. Então a Camila pega e amarra, né, e sei lá, antigamente quando a gente estava na outra sede, a gente tinha a rampa assim que descia lá pro nosso espaço do circuito neuromotor, então ela fazia como se fosse uma cama de gato, mas toda assim. E aí a criança tinha que pensar como que ela ia passar, resolver esse problema. Estratégia ali. Exatamente. Então, na verdade, assim, em todos os conteúdos, você não dá a resposta para a criança, você estimula a criança a pensar. Se a criança, às vezes, não consegue resolver sozinha, você estimula ela a conversar com o colega. Tá? E ver como que resolve. Aí, em último caso, ela vem perguntar para o professor, que é o mediador. E essa é uma outra orientação metodológica da educação personalizada. O professor mediador, ele vai conduzindo a criança a raciocinar para ela chegar naquilo que é esperado que chegue, entendeu? Então, né? Então, ontem a gente está recebendo uma visita por vez, assim, e ontem uma criança subia e ela tinha acabado de... o conteúdo lá que ela tinha visto, porque a gente está tendo aulas online e tudo isso também, era a quantidade 8. E ela tinha ido visitar a escola e a gente sabia bem disso. E aí, então, tem os degraus lá para subir num determinado brinquedo. Eu falei assim, vamos lá, contando. Vamos ver quantas tem. Aí eu falei, será que tem 8? Será que tem mais que 8 ou menos que 8? Aí ela foi subindo. Então, aí tinha 10. Aí você vai e pergunta, nossa, tem 10, é mais ou menos que 8. É quantos mais que 8? E você, através do teu trabalho de mediação, vai fazendo a criança chegar naquilo. Entendeu? Então, é muito legal. Né? Por quê? Porque você está... todo um treinamento, né, Ale? Por isso que é tão complexo. Porque agora em casa, no homeschooling que a gente está, é verdade. Como é difícil fazer assim, as crianças querem a resposta pronta, né? Fica, mãe, mas escuta, vamos ler? Você leu? Ai, não entendi.
Mas então, vamos ler de novo? Assim, é um treino mesmo, porque a nossa aplicação é dar resposta, né? De É, falar, ó, é tal coisa. é mais fácil, né? É verdade, é mais fácil, é verdade, Bela. Depois disso, uma outra característica, tá? O trabalho autônomo e cooperativo, que a gente já falou aí, quando eu fui falando aí. Aprendizagem significativa, sempre significativo. Então, isso, né? Esse exemplo que eu usei com você aí dos degraus do brinquedo, então, significativo. A criança tem que estar vivendo aquilo, tem que fazer sentido para ela, né? Ela tem que Uhum. entender. E o protagonismo da criança sobre o seu aprendizado. Então, isso é fantástico. A criança responsável pelo seu aprendizado. Por isso, né, quando você fala, não existe um caminho, existem vários caminhos de chegar em uma resposta. Tá? Então por isso, né? Nossa, eu nunca vou me esquecer, muito legal. Uma vez uma criança tinha que fazer uma representação de uma laranja. Eu não sei. Então foi mais ou menos assim, eu não vou lembrar que foi há muitos anos atrás. Mas aí a criança fez uma laranja e tinha um negócio verde assim em cima. Bom, e aí a professora foi questionando a criança, porque olha que interessante. A professora tinha uma imagem mental da laranja, uma. E a criança, Uhum. uma imagem mental. E a professora, mas escute, e esse cabo verde? Não, esse cabo verde é a laranja que vem do sítio do meu avô. A laranja que Ah, vem do sítio do meu avô é assim. E aham, de certo, a laranja da professora, ela comprava no mercado, ou na feira, ou em algum aham, lugar, porque não tinha aquele cabo. aham. Você entendeu? Então, isso é muito bonito. O protagonismo da criança. Você não pode jamais dizer para uma criança é assim, caiu o negócio que eu estava gravando. É assim ou é assado? Né? O encantador é você deixar, você faz a mediação e você vai fazendo com que a criança pense sobre aquilo. Mas a Uhum. experiência que um tem pode ser diferente da experiência que o outro tem, entendeu? Uhum. Então, Então, existe um propósito, né? É bom que isso fique bem sempre, claro, né? Sempre tem um sempre, propósito, não é sempre. aquela coisa de, não, aqui cada criança aprende o que quiser e de jeito nenhum, né? Existe um propósito, mas o caminho da criança chegar lá, aí vai diferir, né? De uma para outra, a professora vai mediando ali até ela chegar, né? Até porque cada criança, então, cada ser humano é único e irrepetível, né? Uhum. E cada criança tem o seu tempo, tem o seu clique no seu momento, mas o que você falou da intencionalidade, Isa, é total, tá? Não, Uhum. não dá, nós pelo menos, né? Não, para nós, o que acreditamos é que não é aquilo que eu falava para você. Uma intencionalidade, porque o aprendizado acontece quando você tem o estímulo e quando você tem a maturidade neurológica. Tá? Uhum. Então, você tem que pensar esse estímulo. Então, as crianças estão brincando. Que nem os bebezinhos, né? A gente brinca lá com o ponto de luz na parede, ele só tá pondo a mãozinha. A professora tá assim. E quando os pais recebem o informativo da atividade, é coordenação óculo manual. E o pai fala: o que é isso? Uhum. Exatamente isso. A Uhum. criança, então, a professora tá ali com essa ideia de que ela quer trabalhar a coordenação óculo-manual numa criança de 6 meses, de 1 ano, porque essa professora já está trabalhando, sabe o que, Bela? Uhum. A, habilidades mais complexas ali para frente. Quando você pensa em coordenação óculo-manual num bebê, ela precisa desenvolver isso desde bebê para ela poder ler e escrever. Porque quando você lê e escreve, você precisa fazer a mesma coisa. Você tem a caneta na sua mão, lápis ou o que seja, e você vai escrevendo e você vai fazendo a coordenação óculo manual ali. Uhum. Então Legal. isso. Ale, então, e que mais você pode falar? Que outros aspectos que fazem parte da educação personalizada? Olha, acho bem importante a gente falar sobre a educação da vontade, Uhum. né? Então, olha só, a educação, o que é isso de educação da Que é um vontade? grande diferencial também, né, da educação Diferencial, então. personalizada, porque, olha, eu nunca ouvi nenhuma escola que eu fui visitar.
falar, não, a gente vai educar à vontade do seu filho. Porque nós, seres humanos, exatamente isso, Bela. Lembra que eu falava lá no começo da nossa live, né? Da gente extrair o melhor de nós mesmos, que nós somos capazes, né? Dessa plenitude. De cada um, tá, gente? A plenitude não é uma plenitude... É por isso, é porque é personalizado. A minha é diferente da sua. Vai em conta temperamento, que eu sei que você está estudando muito isso. Vai em conta criação, vai em conta cultura familiar. Tantas outras coisas, crenças. Quando eu falo crença, eu não estou falando de religião, estou falando de crenças no mundo mesmo, né? Mas assim, mas uma coisa determinante, o ser humano, ele é capaz de, aquilo que eu falava, a marca da pessoa humana, a liberdade, o livre-arbítrio. Então, essa vontade, quando eu falei para você do protagonismo dos pais na educação das crianças, do protagonismo da criança sobre o seu aprendizado, isso tudo ele vai acontecer se a gente educar à vontade, né? Então, o que é isso de educar à vontade? É eu decidir tomar as rédeas da minha própria vida. Entende? Então, uma pessoa com uma vontade mole, e hoje a gente vê, porque a gente luta diariamente com isso, né, Bela? Não é bem verdade que olha o que a gente está fazendo aqui, quem está nos assistindo, né? Olha, 9 ou quase 10 horas da noite, uma quarta-feira, de repente a pessoa podia estar lá fazendo uma outra coisa, assistindo televisão. Não, eu vou lá, eu vou ouvir as duas lá, eu decido. Isso é educação da vontade, né? É fazer aquilo que você decide que é o bem para você, tá? Então, quando eu falava para você, e essa educação da vontade, ela é fantástica, porque às vezes, né, eu fico pensando, né, às vezes os pais ficam preocupados, nossa, eu quero que meu filho vá para uma escola onde ele vai aprender inglês, onde ele vai aprender, ó, maravilhoso, o Navegantes dá inclusive aula a gente tem inglês todos os dias para as crianças de período integral, mas enfim, mas assim, inglês e que faça isso, não, porque eu quero que passe na Harvard, né? Ei, se você educou o inglês, mas não educou a vontade, se o neguinho não ficar lá estudando todo dia, não sei quantas horas por dia, não vai passar em Harvard. Tá? Então, disciplina, dedicação, laboriosidade, tá? Ver a questão da motivação, né, Ale? Eu estou pensando agora, fazendo as ligações com o coach parental, que eu fui aprendendo também, que também está sendo muito legal estudar. É uma das coisas que se fala, é a motivação. Porque tem um ponto que você quer mudar, vamos supor, eu fiz determinada coisa na minha família, eu faço, né, falando pro coaching parental, uma atitude que eu tenho em família que não tá dando certo. Ah, eu quero mudar, eu quero mudar. Mas por que você quer mudar? Aí, porque minha amiga falou, porque tal. Então, é uma motivação extrínseca. Então, quer dizer, aí a sua vontade está fraca. A sua força, o empenho para mudar vai ser muito baixo, porque você quer mudar, porque sua amiga falou, porque seu terapeuta falou, porque sua mãe falou. E a mesma coisa das crianças, né? Ou dos adolescentes, que depois vai fortalecendo isso. Eu quero estudar para tirar a nota 10 na prova, ou para passar de ano, para passar no vestibular. É uma motivação extrínseca. A partir do momento que você para de dar esse estímulo para essa adolescente, se ele só se move na motivação extrínseca, ou seja, tem uma vontade fraca, né? A hora que você soltar ele tiver numa universidade de repente, não tiver tanta cobrança, aí ele vai matar a aula, ele vai. Não que sempre vai acontecer isso, mas a tendência vai ser grande, porque ele não tem motor próprio, não tem a vontade bem formada, né? Uma motivação intrínseca, né? E daí a vontade ela vai fazendo isso, né? Nossa, fantástico, é exatamente isso, Bela. E é por isso, e você falando tudo isso, por que a gente trabalha com as crianças desde pequeno? As capacidades e limitações, tá? Então, conhecer-se, saber o que te faz feliz. A gente trabalha muito habilidades emocionais, eu ia falar sobre isso, educação da afetividade é um outro ponto. Saber o que me conhecer os meus sentimentos, saber o que me faz feliz, o que me faz triste, o que me faz irritado, o que me faz surpreso, tá? Saber quais são as minhas capacidades e limitações. Porque muitas vezes os pais querem esconder dos seus filhos as suas limitações. E as crianças são vistas como
onipotentes e não são. E num primeiro momento que encontram-se de cara com a sua limitação, desaba. Então, é bem o que você está falando. Então, o que acontece? Não tem problema. Você está lá na braquiação, a gente tem a escada de braquiação para trabalhar o circuito neuromotor. Numa mesma sala, eu tenho crianças realizando de vários níveis. Eu tenho criança que já está passando a braquiação, as barrinhas. Eu tenho criança que está se segurando ainda e lutando para contar até 10, toda feliz, porque a turma inteira está... Vamos, vamos, você consegue! Então, é isso. É você descobrir o que é que você é capaz. Olhar para dentro de si e não ficar olhando para o outro, como comparar, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Essa é uma força que nós, seres humanos, temos que descobrir na gente. O que eu sou capaz de fazer? Entendeu? Então, eu diria que esse é o segredo. Então, é tão bonitinho. Eu vejo, às vezes, os pais, eles querem... E por isso que a gente trabalha tanto autonomia nas crianças também. Então, as nossas crianças, bebês, tá? Mal tá saindo andando, ele cata a mochilinha dele e ele vem arrastando a mochilinha dele. E o pai quer pegar a mochila e a criança luta, porque ela quer fazer isso é fantástico. E ela tem que fazer isso mesmo, porque isso está dando uma injeção de autoestima nela maravilhosa. Ela está conhecendo as capacidades e os limites dela. Ela está falando, eu sou capaz. Entende? Então, isso é maravilhoso. Né? Isso é fantástico. Então, eu acho que são essas as coisas. Bela, tá quase na nossa hora aqui. Eu acho que tem algumas perguntas aí, não tem? Que fizeram para você e que talvez a gente tivesse que responder? Não, eu acho que a gente abordou todos os aspectos, sim. O que me perguntaram foi, né, aquela questão da separação de meninos e meninas no fundamental. Ótimo. Você pode falar rapidinho como é que Falo funciona rapidinho, isso? eu vou falar rapidinho. Ótimo. Então, às vezes as pessoas perguntam isso mesmo, né? Então, o que acontece? Educação personalizada, a partir do segundo ano do fundamental, a gente trabalha em classes separadas. E existem ali, e é muito interessante, e isso é como que um viés da educação personalizada. E se você está acompanhando essa live desde o começo, você vai entender até o porquê disso, né? Então, o que acontece? O ser humano tem que se entender enquanto um todo, tá? Então, pessoa humana. Então, as pessoas, elas têm igualdade, enquanto pessoa, de oportunidade, tá? Elas têm as suas capacidades e suas limitações. Então, é preciso dar para essas pessoas um espaço livre de pressão, aonde elas possam se descobrir e se entender, para depois poder estar muito firme naquilo e conversar e entender o diferente. Veja lá, tá? Uma das coisas, não quer dizer, entenda, do jeito que eu tô falando, parece que é primeiro uma coisa, depois outra, mas olha só, veja lá. Então, quando eu falava de igualdade e oportunidade, então, em primeiro lugar, pensar que educação personalizada quando a gente fala de educação single sex, a partir do segundo ano de idade, meninos, meninas, a gente está dando, em primeiro lugar, uma opção para algo que a educação, que a gente chama de coeducação, a educação mista, lutou por fazer e é maravilhoso, mas a gente ainda encontra lacunas, ou seja, ainda a gente encontra estereótipos. A gente encontra, às vezes, em salas mistas, zoeira, porque, não, isso é coisa de menina, não, isso é coisa de menino. A educação single sex, ela promove a mesma oportunidade. Então, o menino vai ter aula de poesia, ele vai declamar a poesia, e ninguém vai ficar falando, ai, coisa de não sei o quê. Ou a menina vai se interessar pela matemática, ou vai se interessar pela ciência. Aliás, hoje na Folha de Londrina tem um artigo de uma cientista maravilhoso, e ela falou, o universo está rodeado, é de homem. Ela foi a primeira agora cientista que foi nomeada, sei lá, top da sociedade, sei lá do quê. Eu falo assim, gente, por que isso? Entendeu? Por que o mundo científico está
dominado por homens e o mundo da docência está dominado por mulheres, por que não? E justamente isso. Então, uma escola single sex, ela oportuniza, né, justamente isso, igualdade de oportunidades por um lado. Depois melhora o clima escolar também, Bela. Em que sentido, né? Porque ela tira a pressão social desse meio onde as crianças estão, os estereótipos, os convencionalismos. À medida que as crianças vão crescendo também, né? Aí eles começam a ficar preocupados se eles vão ficar bem, os meninos, né? Ai, eu tenho que ficar bem perto, né, da menina ali. Aí tira o foco, aí começa... Ou ele perde tempo e energia acadêmica e humana para se descobrir, porque ele está lutando com um ambiente que está botando uma pressão social nele. Ali. Você entendeu? Então... assim, ele vai se relacionar com meninas, mas fora da escola. Na escola ele está lá para estudar, né? Também exatamente. E ele se entendendo primeiro enquanto pessoa, Bela. Então, eu me entendo muito bem enquanto pessoa, e aí como eu me entendo comigo, eu me entendo com os meus iguais, depois eu vou para qualquer lugar, porque eu estou seguro de mim. Entendeu? Então, depois a excelência acadêmica também a gente tem visto, né? Porque é fato, tá? Inclusive, eu tenho lido bastante sobre isso. O aprendizado, o cérebro masculino e feminino, ele funciona sim de forma diferente. Existem estilos de aprendizagem. Então, o que acontece, né? A educação personalizada, ela vai ajustando esses estilos de aprendizagem. Isso a gente vê muito claro. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo, e a gente está quase fechando agora. Aconteceu numa turma de 5 anos, o ano passado, e foi sem querer. A professora, na verdade, acabou as crianças se separaram, um grupo de meninos e meninas, e era para fazer um bendito de um cartaz cooperativo. Eu não vou me lembrar agora o tema que era. Se você soubesse, os meninos fizeram bacana e tiveram a oportunidade da vida de falar tudo sem ter nenhuma menina mandando. Entendeu? As meninas, Bela, deu um pau. Que a professora teve que fazer uma mediação, porque uma queria mandar mais que a outra. Lembra aquilo que eu falava de limitação e capacidade? E os coitados dos meninos acabam ficando para trás, né? Mas, e com as meninas, o que acontece? Houve lá a professora viu uma questão social que ela precisava trabalhar com as meninas. Porque estavam quase se pegando, porque uma queria mandar mais que a outra. Entendeu? Então, esse trabalhar, é tão bonito isso, esse social, entendeu? Então, isso tudo, essas são as razões. Então, rapidamente, porque a gente tem 2 minutos que eu estou olhando aí. Igualdade de oportunidade, melhora o clima escolar, excelência acadêmica, amplia as opções profissionais também, tá? E favorece a coesão social, quebrando estereótipos. E, de repente, quem tiver mais interesse, pode mandar a pergunta, pode me visitar lá no Navegantes, a gente conversa sobre isso. Isso mesmo. Ale, muito obrigada. Eu vou encerrar, porque eu tenho medo do Instagram derrubar, não consigo salvar a live. Então vai. Bela, eu te responde aquela do transtorno do espectro autista, você responde no Insta do Navegantes, pode ser? Tá, joia. Eu faço isso. Um beijo. Obrigada, Ale. Viu? Tchau, obrigada, tchau. gente. Muito obrigada. Eu te agradeço. Tchau, tchau. Tchau.